Você já saiu de casa, fechou a porta e sentiu aquela pontada no coração imaginando o que seu pet estava fazendo naquele exato momento? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham esse mesmo sentimento, essa curiosidade misturada com uma pitada de culpa de querer poder explicar para o bichinho que você vai voltar, que não vai demorar, que ele não precisa se preocupar. Mas e se ele entende mais do que você imagina? E se o que acontece do lado de dentro daquela porta for muito mais complexo, mais rico e mais emocionante do que jamais pensamos? A ciência passou décadas tentando responder exatamente isso, e o que descobrimos sobre a mente dos nossos pets vai te surpreender e provavelmente vai te fazer olhar para o seu cão ou gato com olhos completamente diferentes. Vamos começar pelo momento em que você pega as chaves. Parece um gesto simples, mas para o seu cachorro, esse barulhinho específico já desencadeia uma cascata de reações. Os cães são mestres na leitura de padrões. Eles associam sons, cheiros e movimentos a consequências. O tinido das chaves, você colocando o sapato, o cheiro de protetor solar, tudo isso forma uma espécie de sequência que o cérebro canino já aprendeu a decodificar. O humano vai embora. Estudos de etologia, a ciência que estuda o comportamento animal, mostram que cães começam a demonstrar sinais de estresse até 20 minutos antes de o dono sair, só de observar esses rituais de preparação. Isso não é drama, é inteligência emocional funcionando em tempo real. E quando a porta fecha, aí começa a parte que poucos imaginam. Nos primeiros minutos, muitos cães ficam parados bem na frente da saída, farejando a fresta, esperando qualquer sinal de retorno. Essa espera não é passiva, é ativa, tensa, cheia de expectativa. O cheiro do dono ainda está por toda a casa, nos móveis, nas roupas, nas almofadas, e isso funciona como uma âncora emocional. É literalmente o cheiro de segurança para eles. Pesquisas com neuroimagem mostraram que quando um cão sente o olfato do seu dono, a região do cérebro associada ao prazer e à recompensa se elimina. A mesma área que reage à comida, a brinquedos, a tudo que é bom. Você literalmente é a coisa favorita do seu pet. Mas não são só os cães que sentem isso. Os gatos, que carregam injustamente a fama de indiferentes, também desenvolvem vínculos profundos com seus donos, só expressam de um jeito diferente. Um estudo da Universidade do Oregon colocou gatos em situações semelhantes às usadas para avaliar o apego em bebês humanos, e o resultado foi revelador. A maioria dos gatos demonstrou apego seguro ao dono, buscando conforto na presença dele e explorando o ambiente com mais confiança quando o humano estava por perto. Quando o dono saía, muitos ficavam mais quietos, menos ativos, como se o mundo tivesse perdido um pouco da cor. Isso é apego, isso é vínculo real. Agora, o que acontece quando essa separação se torna angustiante demais? Existe um fenômeno chamado ansiedade de separação, e ele afeta uma parcela considerável dos pets domésticos, especialmente os cães. Não estamos falando de uma birra ou de mau comportamento, estamos falando de um estado genuíno de angústia, de um animal que, do ponto de vista evolutivo, foi programado para viver em grupo, para nunca estar sozinho, e que de repente se vê completamente isolado sem entender o porquê. Os sintomas são vários: latir ou uivar sem parar, destruir objetos, cavar, se recusar a comer, fazer as necessidades dentro de casa mesmo sendo adestrado. O pet não está sendo malandro, ele está sofrendo da única forma que sabe expressar. E tem um detalhe que muita gente não sabe: cães não têm o mesmo senso de tempo que a gente. Eles não olham para o relógio e pensam, já faz 2 horas. O tempo, para eles, funciona de outro jeito. O que importa é a intensidade da saudade, não a duração. É por isso que muitos donos relatam que o cachorro reage da mesma forma exuberante se ficou sozinho por 10 minutos ou por 4 horas. Aquela corrida maluca na sua direção, aquele pular, lamber, girar em círculos, é o alívio de uma tensão que estava acumulada. É o finalmente que ele não consegue dizer em palavras. E enquanto você está fora, o que o pet faz? Depende muito do animal, da personalidade e da rotina. Alguns cães dormem a maior parte do tempo. O sono é um mecanismo natural de regulação emocional, uma forma de o sistema nervoso descansar diante da ausência de estímulos positivos. Outros ficam em vigilância, patrulhando a casa, olhando pelas janelas, monitorando cada som externo como se fossem guardiões de um território que precisam proteger até você voltar. Os gatos tendem a criar rotinas próprias. Uma hora dormindo no sofá, outra explorando, outra observando pássaros pela janela com aquela concentração intensa que só eles sabem ter.
Mas em algum momento do dia, muitos deles vão até um lugar com seu cheiro e ficam lá, quietinhos, como se precisassem de um reabastecimento emocional. O que tudo isso nos diz? Que a relação entre humano e animal doméstico vai muito além do que a gente muitas vezes reconhece no dia a dia. Não é só companhia, não é só carinho, é um vínculo construído com atenção, com presença, com consistência, e que o animal guarda dentro dele com uma fidelidade que nós, humanos, às vezes mal conseguimos imitar. Cada vez que você volta para casa, para o seu pet, é como se o mundo voltasse a fazer sentido. Você é a pessoa mais importante da vida dele. Não uma das mais importantes, a mais importante, sem concorrência. E isso coloca sobre a gente uma responsabilidade bonita, a de perceber que quando enriquecemos o ambiente do nosso pet antes de sair, deixando brinquedos, música ambiente, roupas com nosso cheiro ou até babás eletrônicas que permitem interação à distância, não estamos sendo exagerados ou super protetores. Estamos sendo atentos. Estamos reconhecendo que do lado de dentro daquela porta existe um ser que sente, que espera e que merece toda a consideração que a gente pode oferecer. Da próxima vez que você pegar as chaves e ver aqueles olhos te acompanhando pela sala para não perder nenhum movimento, lembre disso tudo. Lembre que por trás daquele olhar existe uma mente que te conhece melhor do que você imagina, que registrou seus hábitos, seu cheiro, o som dos seus passos, o jeito que você respira quando está cansado. Lembre que aquele animal escolhe você todos os dias, mesmo sem entender completamente o mundo que vocês compartilham. E quando você voltar, e você sempre volta, vai ser a melhor parte do dia dele. Talvez seja a melhor parte do dia de vocês dois.